O episódio escolhido é o de Josias, o jovem rei que restaurou a adoração ao Senhor e conduziu Judá de volta à aliança. 2 Reis 22-23. Era um tempo sombrio em Jerusalém. Durante décadas o povo havia se afastado de Deus, construindo altares a outros deuses e esquecendo a lei que orientava seus pais. No meio do caos, um menino de apenas 8 anos foi coroado rei. Chamava-se Josias, e seu coração ainda inocente já ansiava por algo verdadeiro, algo puro. Desde cedo buscou conhecer o Deus de Davi, seu antepassado, e o fez com sinceridade, mesmo sem entender completamente o tamanho da responsabilidade que herdara. Com o passar dos anos, Josias começou a ver os ídolos erguidos em cada colina e cada praça. Os restos de um povo que havia trocado o Deus vivo pela segurança falsa de imagens de pedra. Uma tarde, caminhando pelo palácio, ele perguntou a um dos servos mais antigos: "Por que há tantos altares diferentes em Jerusalém?" Perguntou com a voz firme, mas curiosa. O servo suspirou: "Majestade, foram construídos por reis antes do Senhor. Dizem que trazem prosperidade, mas desde então a paz nos abandonou." Josias silenciou. No íntimo sabia que aquele cenário não agradava a Deus. Decidiu então promover reparos no templo, a antiga casa do Senhor, quase esquecida pelo povo. Enviou o escriba Safã e o sumo sacerdote Ilquias para verificar as estruturas e recolher as ofertas que o povo ainda deixava. Talvez, pensou, reconstruir o templo fosse o primeiro passo para reconstruir o coração de Israel. Semanas depois, Ilquias apareceu diante do jovem rei com algo nas mãos. Era um rolo de pergaminho antigo coberto de poeira. Seu olhar carregava espanto e reverência. "Rei Josias", disse ele, curvando-se, "encontramos o livro da lei na casa do Senhor." Safã tomou o rolo das mãos do sacerdote e começou a ler. As palavras ecoaram pela sala. Mandamentos, promessas, advertências. Ao ouvi-las, Josias sentiu o coração apertar. Lágrimas brotaram em seus olhos. Era como se o próprio Deus falasse com ele depois de tanto silêncio. Percebeu o quanto o povo havia se afastado da verdade, o quanto estavam distantes da aliança. "Rasgai as minhas vestes", ordenou ele em sinal de arrependimento. "O Senhor está irado contra nós, porque não obedecemos às suas palavras." Os conselheiros se entreolharam, assustados. Josias, porém, não hesitou. Sabia que não bastava reparar o templo, era preciso reparar o coração do povo. Mas antes de agir, quis entender a vontade divina. Enviou Ilquias, Safã e outros homens à profetisa Hulda, mulher respeitada por sua sabedoria e temor ao Senhor. Quando os mensageiros chegaram, Hulda ouviu o relato e fechou os olhos por um momento. Depois, com voz serena e convicta, disse: "Assim diz o Senhor, sobre este lugar virá desgraça, porque o povo abandonou a mim e adorou outros deuses. Contudo, por causa do coração sensível do rei, e porque ele se humilhou diante de mim, não verei essa calamidade nos seus dias. Ele morrerá em paz." As palavras chegaram a Josias como consolo e responsabilidade. Sabia que havia um tempo curto para restaurar aquilo que fora profanado por gerações. Reuniu então todo o povo, sacerdotes, príncipes, soldados, homens e mulheres. Conduziu-os ao templo, que agora reluzia em parte reconstruído, e de lá, do alto da escadaria, leu em voz alta cada palavra do livro da lei. O som reverberou nas colunas sagradas, percorrendo o coração de cada homem e mulher presente. "E hoje renovamos a aliança com o Senhor", proclamou. "Andaremos em seus caminhos e obedeceremos à sua voz." O povo respondeu em uníssono, com lágrimas e esperança. Logo, Josias iniciou uma purificação em toda a terra. Mandou destruir os altares idólatras, derrubar imagens, apagar os vestígios das falsas divindades. Foi ousado e determinado, enfrentando os que se opunham, inclusive nobres que lucravam com os cultos pagãos. Em cada cidade, seu nome começou a ser associado à palavra arrependimento. Numa dessas jornadas, Josias parou diante das ruínas de um antigo santuário pagão. Ali o vento soprava forte, levantando a poeira dos séculos. O rei ajoelhou-se, apoiou a mão sobre o solo queimado e sussurrou: "Senhor, que este pó seja o início de algo novo. Não quero apenas restaurar pedras, mas corações." Ao lado dele, um jovem soldado observava, visivelmente tocado. "Majestade, por que tanto esforço? O povo pode voltar à idolatria um dia", disse, num tom de sincera dúvida. Josias ergueu o olhar. "Talvez voltem, mas hoje ao menos saberão o que é a verdade."
E quem conhece a verdade nunca mais consegue adorar ao engano com paz no coração. Essas palavras atravessaram o tempo. O reinado de Josias trouxe novamente um sopro de pureza a Jerusalém. Ele ordenou a celebração da Páscoa como não se via há séculos, lembrando ao povo que Deus havia libertado seus antepassados com mão poderosa. Os hinos ecoaram pelas ruas, os sacrifícios foram oferecidos com alegria e o templo, antes silencioso, tornou-se casa de louvor. Em toda parte via-se rostos renovados, famílias orando juntas, crianças ouvindo sobre o Senhor. Era como se uma brisa espiritual varresse a poeira do esquecimento. Contudo, a prova de fé não estava apenas em reconstruir o culto. Josias enfrentou a tensão de governar entre impérios poderosos. Egito e Babilônia disputavam territórios, e Israel estava no meio. Muitos conselheiros lhe sugeriram alianças políticas, dizendo que adorar a Deus era bom, mas garantir proteção era melhor. O jovem rei, porém, lembrava-se das palavras da profetisa Hulda e rejeitava a confiança em espadas estrangeiras. Certa noite, em oração solitária, ele disse: Ó Senhor, mostra-me como governar em tempos tão incertos. Não quero errar como meus pais. Ensina-me a ouvir-te, mesmo quando a guerra parece inevitável. A voz de Deus não veio em trovões, mas numa convicção silenciosa. Josias compreendeu que a verdadeira segurança de um povo não está em exércitos, mas na fidelidade. Assim continuou guiando Judá com retidão, lembrando ao povo que a obediência era escudo mais forte que o ferro. Os anos passaram, e sua coragem foi testada até o fim. Quando decidiu enfrentar o exército egípcio, sua determinação custou-lhe a vida, mas deixou um legado de fé e arrependimento. A Bíblia registra que depois de Josias não houve rei que se comparasse a ele, nem antes nem depois, em devoção e em entrega de coração. Hoje, ao lembrar a história desse jovem rei, aprendemos que restauração começa nas pequenas decisões: buscar a verdade, ouvir a voz de Deus, rasgar as vestes do orgulho e renovar a aliança interior. Em tempos em que tantos se afastam da fé genuína, o exemplo de Josias nos lembra que um só coração arrependido pode reacender a luz de toda uma geração. Assim como ele descobriu o livro da lei esquecido no templo, muitos de nós podemos reencontrar as palavras divinas esquecidas no fundo da alma. Talvez haja ídolos modernos em nossas vidas: o medo, o sucesso, o controle. Mas o mesmo Deus que viu sinceridade em Josias está pronto a acolher quem se volta a Ele. Que cada um de nós possa fazer essa oração. Senhor, renova em mim a tua aliança. Dá-me coragem para derrubar os altares errados e reerguer a fé sincera. Se a história de Josias tocou seu coração, permita-se partilhar esperança. Se você gostou, curta e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas descubram que Deus ainda restaura e renova corações dispostos a obedecer a sua voz.